Mas quando você percebe, você adquire uma nova forma de entender aquela história. E isso pode te aproximar do que o autor quis dizer. Tá? O que não inviabiliza a leitura original do leitor, pelo amor de Deus. Gente, a leitura do leitor também é sempre válida. E a intenção do autor é, tipo, tem que ser bem trabalhada, né? A questão técnica toda, porque o leitor precisa entender o que você quer dizer. E a proposta da Pisces sempre foi deixar lacunas, sempre foi deixar perguntas para o leitor. Então a gente não está concluindo muita coisa, a gente está deixando mais perguntas do que respostas, né? Por isso que eu estou falando tanto para vocês, que o leitor interpreta dessas histórias me interessa muito, porque cada um vai ter a sua leitura, né? Bom, e aí que tem uma questão, né? O Terapia, que é a minha webcomic, né? Tem toda aquela viagem mais de metáfora, né? De metáforas visuais, de mudança de estilo. E uma coisa que eu também aprendi no curso com o Cariello é que tudo tem que ter um valor narrativo quando você coloca num quadrinho, né? A gente falando de quadrinho aqui. Então, assim, mudou o traço do desenho, tem que ter um motivo. Usou uma mancha compositiva de preto, é bom ela ter um motivo. Você brincou com a ordem dos quadros, tudo tem que ter um motivo. Às vezes é para confundir, às vezes é para facilitar, mas tem que ter um motivo, certo? Mas se uma HQ ela é tão complexa que você precisa de um guia de leitura, uma faixa de comentário, você precisa ver 30 mil vídeos de YouTube para entender o que ela quis dizer, quer dizer que a mensagem dela não foi tão clara assim. Então eu fico sempre meio que equilibrado nessa balança, nessa gangorra. O quanto que a gente deve ser assim, super elaborado na composição de página e roteiro, querendo criar uma experiência muito louca para o leitor, e o quanto que isso pode prejudicar o próprio entendimento do leitor da sua história, né? Porque o objetivo é contar a história, não é confundir. O meu, pelo menos, não é confundir. Mas às vezes eu sei que em páginas menos planejadas do meu passado, eu posso ter mais confundido do que esclarecido. Por isso que às vezes é legal a gente revisitar as nossas coisas e pensar, putz, eu sei o que eu queria dizer com essa página, mas será que o meu leitor sabe o que eu quis dizer com essa página? Será que eu tive sucesso na minha comunicação com essa página? Né? A história precisa ser entendida, mesmo que só na superfície, mesmo que na leitura básica dela. E a sua mensagem, de forma resumida, sintética, tem que ser entendida na leitura superficial. E se o leitor, por acaso, tiver condições, né, enfim, de submergir mais naquela história, destrinchar mais aquela história, ele pode ganhar mais interpretações e mais easter eggs daquela história, por exemplo, que vão potencializar a mensagem, mas a mensagem tem que estar entendida. Tá? Tem que lembrar disso. Bom, agora com essa análise dos detalhezinhos, a interpretação do leitor vai ficando menos livre, sabe? Então, tudo que eu expliquei para vocês de narrativa e falei do que eu queria para essa história, né, especialmente de 2019, que foi intencional, eu não acho que o rolê de 2005 foi intencional, era o que eu sabia fazer, mas o de 2009 foi totalmente, né? O que eu trago aqui para vocês, por exemplo, aproxima vocês do que eu quis dizer com essa história, né? Em todos os sentidos. Mas isso diminui a autonomia que vocês têm como leitores. Então a interpretação de vocês agora pode ficar relativamente afetada por causa do que eu expliquei. E eu acho muito louco, né, aquela história, né, que se você tem que explicar a piada, ou a pessoa que ouviu e não entendeu, ela não tem repertório para sacar, ou você conta muito mal essa piada. Então acho que tem que ter um equilíbrio no meio, sabe? A minha intenção como autor é tentar cativar, narrar de uma forma bem interessante as histórias que eu tenho para contar. E como muitas delas são viagens emocionais, introspectivas e tal, né? É legal que esses elementos visuais, gráficos, experimentais, de narrativa, de composição, eles ajam de forma positiva para mim e para você, leitor. Porque se eu estou fazendo uma doideira numa página do Terapia, da Pisces, do Monstruário, e o leitor não entendeu o que eu quis dizer, então não rolou, sabe? A comunicação aí deu uma quebra. Então a gente precisa estar o tempo inteiro alerta para isso. Não fazer suas páginas, eu acho que de uma forma absolutamente calculada. Deixa fluir a coisa artística também. Mas aí depois você para e dá uma olhadinha. Será que essa narrativa está funcionando como eu quero? Será que a ênfase está onde eu quero que esteja? Será que o observador vai perceber essa sacadinha que eu coloquei aqui no canto que é tão subliminar que nem eu lembro que está lá? Então se pergunte essas coisas. E aí eu queria
Para a gente concluir, né, já vamos encaminhando aqui para o final, lembrar que é o papel e responsabilidade do autor conduzir o leitor pelos quadros e as páginas, para contar a nossa história da forma mais interessante possível, mas sem ser hermético demais a ponto da mensagem não ser entendida de jeito nenhum. A gente vai aliar a forma à mensagem, usar os recursos que são comprovados pelas teorias dos quadrinhos, teoria da arte, enfim, essas coisas todas, e aí se possibilitar brincar com esses recursos para ver até onde você consegue esticar a técnica, a regra, o que é pressuposto, até onde você pode quebrar essas coisas e ainda estar jogando o jogo, sabe? Liberdade como autor e artista sempre, gerando um convite ao público para que o público possa curtir, né, o material que você tá produzindo e estabelecer uma relação, né? Então, a relação entre o autor e o leitor é muito importante, assim, acho que é das coisas mais importantes para quem faz quadrinho. E quando você sabe que você fez um trabalho bacana, quando os leitores vêm conversar com você sobre o que eles pensam das suas histórias. Então é isso que eu desejo para vocês como autores, né, ilustradores, roteiristas e tudo mais, é que vocês tenham um repertório vasto, técnico e poético, que vocês estudem quadrinho, estudem narrativa, estudem tudo que tem para ser estudado e façam um quadrinho de coração mesmo, um quadrinho que vocês querem contar, a história que vocês querem contar com tudo que ela precisa ter para ser como você quer. Só queria dizer para vocês que aprendizado é um processo infinito, contínuo, ser artista é estar sempre em evolução e quem estagnar vai eventualmente ficar para trás. Lembra, a narrativa é sempre positiva, se você está andando no sentido contrário da narrativa, você está errado. Né? Então, enquanto eu continuo com a minha produção aqui, mantenham-se criativos e mantenham-se apaixonados, meus queridos. A gente se vê no próximo vídeo. Abraço pra vocês e tchau! Corta!